que é Deus? Então, e a morte? O que é a morte? Aí você começa a querer resposta para as coisas, né? Porque minha filha ia morrer, ela ia nascer e morrer. Eu não montei quarto, porque eu falei, eu prefiro... eu tinha medo assim, eu ia voltar para casa sem um bebê, que era o que acontecia com a maioria, né, dos casos. E eu não queria ter o quarto pronto. Então, assim, eu vivi a gestação já sabendo que a minha filha ia ser enterrada, né? E, bom, foi vivendo a gestação, graças a Deus eu encontrei forças e... Eu até ia te perguntar isso, assim, como é que tinha sido essa vivência, se tu puder talvez falar um pouquinho mais, assim. Sim. Questão se tu comprou roupinhas, tu sabe, todo esse processo que uma mãe vive quando ela tá esperando, né? O sonho da mãe, né? O quarto não, assim, tu não comprou nada. Não, nada. Berço, aí, nada. Então, eu ganhei um berço, mas ficou na caixa, né? E assim, era pensando sempre que, bom, vou viver um dia de cada vez. Não adianta eu ficar imaginando, mas e como vai ser? E se? Porque se você entra nesse mundo da imaginação, é desesperador, né? Aí eu achei alguns grupos, né, com mães, e eu vi os relatos que elas postam, principalmente muitas americanas postavam até fotos, assim, do caixãozinho, sabe, no grupo. Falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou enterrar um filho, né? E era muito desesperador pensar, porque eu não tinha vivido ainda. Mas aí eu fui entendendo que, assim, Deus tem algo maior. E naquilo que a gente falou, eu não estou vendo ainda, não estou entendendo, mas eu vou ter humildade aqui, eu vou aceitar. E eu vou seguir mesmo com dor. Porque, óbvio que em alguns momentos eu chorava muito, né? Batia o desespero, aí eu me acalmava, né? Enfim. E eu comprei o básico, assim, eu falei, para receber no hospital, porque se ela nascesse sem vida, eu ia querer dar um banho do mesmo jeito. Então, eu comprei uma toalhinha, umas pecinhas de roupa, para ter ali alguma coisa, né? Mas isso se tornava, assim, muito insignificante, sabe? As coisas, assim. Eu queria aproveitar um dia de cada vez e queria que o que ela tinha para me ensinar, eu queria aprender, mais ou menos isso, assim, sabe? E pedindo sempre a Deus, assim, né, para me ajudar, tudo. E a gente conseguiu gerar uma onda de amor nas pessoas, que a princípio todos ficaram um pouco assim, né? Porque é compreensível, as pessoas não sabem, né? Falam, nossa, mas como é que ela vai gerar um bebê e ele vai morrer em seguida, né? E então a gente conseguiu que todos enxergassem com bons olhos, né? E a gente foi levando, vivendo um dia de cada vez. E aí... E essa decisão também pode ter, as pessoas ao redor podem ficar preocupado com você tá passando por um sofrimento psicológico, ou tipo, entrou numa fase maníaca, tá numa fase... ela não tá enxergando, ela não tá entendendo direito, isso, então ela meio que... Ninguém vai tirar meu filho de mim, assim, como se... Porque fica muito próximo, né? Acho que quem lida com isso, vê você tomando essa decisão, fica do tipo... Um olhar meio... Ela tá se enganando, tá se enganando nesse sentido, assim. E não porque, assim, e até é curioso, que tinham pessoas que vinham e falavam assim, não, mas pede pra Deus, Deus vai fazer um milagre. Isso até me irritava, porque não é o que eu peço que Deus vai fazer, não é, então cura, fecha a cabecinha dela. Eu não pedia isso, não é porque eu não tinha fé, mas é porque eu via na ultrassom que era muito grave, sabe? Ia ser um milagre, assim, nossa, um bebê que não tem... Ela não tinha tudo isso daqui, né? Então, eu ia chegar na próxima ultrassom e ia ter tudo. Não é assim que Deus age, né? E eu não tinha essa coisa, assim, de... Não, eu vou implorar por um milagre e Deus vai fazer. Porque o milagre era ela, daquele jeito dela, ali, né? Quem sou eu para dizer como que tem que ser o milagre, né? Então, em relação a isso, as pessoas estavam vendo que eu estava muito, muito sóbria, digamos assim. Eu estava entendendo a gravidade. Tinha alguns médicos que falavam, assim, né? Porque eu chegava para... Às vezes era um médico diferente na ultrassom. E eu já falava de cara, eu sei do diagnóstico, eu só vim ver se está tudo bem. E no final, eles ficavam meio que assim, não, mas você sabe, né? Porque pensava assim, será que ela não tá entendendo? Será que ela tá se enganando? Porque eu e o Pedro, a gente ouvia o coração, a gente se alegrava. Eu não ia fazer ultrassom chorando, sabe? Eu queria ver como é que tá aquele bebê. Ela mexia na barriga e fazia... Eu falei, eu vou viver minha gestação o mais perto possível do normal, né? Não vou ficar aqui sofrendo todo dia, enfim. Então... bom, eu fui vivendo, né? Com certeza teve muita providência de Deus para me ajudar emocionalmente falando, né? E espiritualmente também. Ali minha fé foi crescendo também, porque ou eu me apegava na fé ou minha vida ia acabar, né? Assim, aí eu tranquei a faculdade, trabalhei menos, ainda trabalhei grávida um pouco, assim, né? Fiz algumas campanhas grávida, com barrigão e tal, mas depois, perto dela nascer, não fiz mais nada. E aí, bom, a Maria nasceu. A expectativa, né, era 0 e ela foi mostrando o contrário. Então, ali, nasceu, não foi para UTI, que já era uma... E respirando sozinha e indo contra tudo. Tinha uma equipe gigantesca no quarto, muito mais do que o normal, né, para entender. E todo mundo, assim, na expectativa.
a qualquer momento vai morrer, né? Aí tem uns médicos que são meio sem noção, que vêm e olham, isso aqui, ó, ela tá morrendo, sabe? Aí você já tá ali super frágil, né? Você acabou de ter o seu bebê, Aí eu começava a chorar, falava, meu Deus do céu, nossa, foram 9 dias muito intensos ali no hospital, só que 9 dias que ela ficou estável, que ela não teve nada, assim, ela não foi reanimada, nada, ficou no quarto comigo. E aí nós tivemos alta, porque ela estava viva, ela estava indo contra tudo que a gente achava que ia acontecer. E nós não tínhamos as coisas, né? Então foi ganhando, assim, até a enfermeira trazia coisa pra gente, assim. A pessoa comprou uma coisa, aí comprava outra, e ia aparecendo tudo lá. E a gente saiu do hospital com praticamente tudo que ela não tinha, assim, né? E fomos para casa, mas assim, sempre na expectativa de, eu acho que vai ser mais uns dias, eu vou ter mais uns dias com ela, vou aproveitar. Isso me fazia viver um dia de cada vez, né? Eu falava assim, eu não sei quantos dias eu vou ter com ela, e não adianta eu ficar só esperando a morte, né? Ela tá viva, então eu vou olhar para essa vida que tá aqui, né? E o que eu preciso melhorar porque é uma constante, assim, se você fica pensando na sua dor, no seu sofrimento, ou na sua... Entende? Assim, porque coitada de mim, porque... Aí você vai entrar num vitimismo eterno e, enfim, sua cabeça não vai aguentar. Mas, graças a Deus, eu não lidava assim, né? Então, eu olhava para ela, o que ela precisa? Eu vou aprender aqui. Então, era o curativo na cabeça, era a sonda, eu queria fazer com as minhas mãos, né? Então, toda vez que vinha uma enfermeira, né? Eu segurava ela, eu tava o tempo inteiro ali com ela para ver como que era, porque precisava fazer um curativo que ninguém nem sabia como fazer, porque não vive esses bebês, né? Nasce e já parte. Então, ela era um caso assim, aí veio outros médicos para ver, porque não entendiam como que ela tá viva, né? E teve alguns médicos que olharam para mim e falaram, eu não sei, né? E eu falava, eu sei que vocês não sabem tudo, e eu não tô buscando mais resposta, tá tudo certo, agora ela vai viver o tempo dela, né? Não quero uma cura, não sei que não tem cirurgia milagrosa, né? Cérebro como é que você faz um transplante de cérebro? Não existe, né? Sim. E aí a gente foi vivendo um dia de cada vez, então fomos para casa, e aí a vida foi tomando um ritmo normal, entre aspas, mas claro que ainda existia um certo medo, né, porque era né, aquela coisa, mas e se acontecer? E se eu estiver dormindo e ela morrer? E se eu acordar e ela não estiver mais viva, né? Então mas eu fui aprendendo a lidar com aquilo, tanto, sei lá, desde respirar fundo e me acalmar, até, enfim, conversar com o padre, até várias coisas, e eu fui buscando recursos para me acalmar, né, para viver da melhor forma aquilo, o que a gente estava vivendo.